para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Sejam bem-vindos, queridos amigos. Deus nos concede mais esta oportunidade para juntos preparar o nosso coração para celebrar a liturgia dominical. E hoje vamos preparar o 25º domingo do tempo comum, no próximo dia 19 de setembro, mês da Bíblia, onde somos convidados a tomar em mãos, aprofundar e ter mais intimidade com a palavra de Deus contida na Bíblia. Vale um esclarecimento para a gente ter bem claro esses conceitos. A palavra de Deus é a revelação, é aquilo que Deus quis e quer falar com a humanidade. A Bíblia é o livro onde tudo isso foi colocado por escrito. Então, palavra de Deus é a revelação que está contida, que está escrita na Bíblia, o livro da palavra de Deus. Passemos juntos ao primeiro passo desse nosso exercício da Lexio Divina, leitura orante, que é a leitura. Leitura do livro da sabedoria. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova, com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma bonita leitura que fala sobre a fidelidade do justo, a fidelidade daquele que se considera filho de Deus. Também nós já entrevemos aqui nessa leitura a imagem do próprio Jesus, o Filho de Deus, que foi torturado com ofensas e condenado à morte vergonhosa, como diz a primeira leitura, a morte de cruz, uma morte muito vergonhosa para a época. Tomemos cuidado com a letra A, com crase, que aparece algumas vezes nessa leitura, e também algumas palavras um pouco mais complicadas ou enroladas, que talvez precisamos dar um pouquinho mais de atenção. Por exemplo, repreende, tem os dois Es ali no meio da palavra. Transgressões, não são palavras tão difíceis, mas vale também o nosso cuidado. O salmo desta liturgia, Salmo 53. É o Senhor quem sustenta a minha vida. 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 Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício, de coração e com muita alegria. Quero louvar ao Senhor vosso nome, quero cantar vosso nome que é bom. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem
Senhor quem sustenta a minha vida. Tomemos cuidado com a segunda estrofe desse salmo, especialmente com as seguintes expressões: se insurgem, perseguem-me a vida. E também porque essa estrofe do salmo ela é irregular, ela tem 5 versos. Então, para quem for ler ou para quem for proclamar esse salmo, tenha também esse cuidado. Leitura da carta de São Tiago. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, pois pedis mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Tiago, novamente, continua nessas liturgias do mês de setembro, dessas sequências que estamos vendo nos domingos. Tomemos cuidado para a gente pontuar bem as frases nessa leitura, tanto vírgula quanto ponto final. O ponto final, especialmente, faz muita diferença na leitura. Especialmente aqui, onde há muitas palavras repetidas. Se a gente não faz ponto, a gente emenda tudo e repete muitas vezes a mesma palavra. E isso fica muito difícil para a compreensão. Então, frisemos bem o ponto final e as vírgulas nessa leitura. O Evangelho retirado de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome, uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas a aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos tomar para a nossa meditação um elemento muito bonito dessa liturgia, que justamente é o seguimento de Jesus, com o coração sincero e cheio de fidelidade. Por vezes na vida desistimos de tantos projetos, de tantos sonhos, tantos ideais, mas do seguimento de Jesus não podemos desistir. Na primeira leitura, o justo é colocado à prova para ver se ele tem, de fato, fidelidade e paciência. Na segunda leitura, São Tiago ele fala para vivermos uma vida cristã autêntica, sem fingimento. O Evangelho, Jesus está ensinando os discípulos, os colocando no caminho do reino de Deus, e ainda entre eles há algumas coisas que não estão ainda bem esclarecidas. Por exemplo, o sofrimento do discípulo, a cruz na vida do discípulo. E eles discutiam quem era o maior, quem era o mais importante dentre aquele grupo dos 12. E Jesus chama uma criança e lhes ensina mais uma lição de fé. Quem acolher o menor será o maior. Aprendamos, queridos amigos, dessa liturgia,
esses três elementos importantes presentes nas leituras. O discípulo de Jesus é o humilde, o paciente e o fiel. Diante de tantas dificuldades, tribulações na nossa vida, no mundo e até na igreja, permanecemos unidos a Jesus. Acolhemos os menores do reino de Deus. Façamos bem a nossa parte. E com certeza, Jesus nos acompanhará nesse caminho de fé. Juntos, façamos a nossa oração com as preces da comunidade. E depois de cada prece, vamos responder: Conduzi-nos, Senhor, no caminho da vida. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da vida. Iluminai vossa Igreja, comunidade em saída, para que seja no mundo sinal de solidariedade entre os povos, de compromisso com o diálogo e a justiça, nós vos suplicamos, Senhor. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da vida. Inspirai aqueles que têm responsabilidades em nossas comunidades eclesiais, para que sejam servos humildes e fiéis à vossa palavra, nós vos suplicamos, Senhor. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da vida. Guiai nossa vida conforme vossos desígnios, e assim sejamos vossos servidores fiéis, nós vos suplicamos, Senhor. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da vida. Neste mês dedicado à Sagrada Escritura, ajudai-nos a abrir nosso coração e nossos ouvidos para acolher e praticar a vossa palavra, nós vos suplicamos, Senhor. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da vida. Como contemplação desse nosso exercício, vamos olhar para a cena do Evangelho, em que os discípulos ainda não compreendem bem o que é seguir a Jesus. E o próprio Jesus apresenta para eles a figura de uma criança. Contemplemos Jesus como esta criança. Nos coloquemos no lugar dessa criança e peçamos a Jesus um coração sincero, humilde e fiel para seguir os seus ensinamentos. Nesse mês da palavra, nesse mês da Bíblia, vamos ainda como compromisso retomar o nosso estudo e aprofundamento da carta de São Paulo aos Gálatas, que é a proposta da Igreja no Brasil para o nosso estudo desse mês da Bíblia, nesse ano de 2021. Se por acaso você conhece alguém que precisa de uma Bíblia, que não tem uma Bíblia, alguém que talvez esteja começando ou na catequese ou na comunidade, que está tomando gosto pelo caminho de Deus, presenteie alguém com a Sagrada Escritura um belo presente, um gesto concreto para esse mês da Bíblia. Juntos celebremos com muita alegria esse 25º domingo do tempo comum.